Bom dia a todos. Shalom Adonai. E Shabbat Shalom, amém? Aleluia. Estou contente, irmãos, por cada irmão que está aqui hoje. Sentindo falta também dos irmãos que não puderam estar, né? Glórias a Deus, mas o Eterno é bom. Em breve estaremos todos juntos. Se assim o Senhor quiser e nos conceder, amém? Hoje nós estamos aqui, irmãos, para celebrar a ceia do nosso Senhor Yeshua. Que para nós é algo muito importante. É uma cerimônia, né, que nós fazemos. Lembrando do sacrifício do nosso Senhor Yeshua na cruz do Calvário. O maior presente que o Eterno nos deu foi a salvação do Senhor Yeshua. Amém? Aleluia. E eu quero falar com os irmãos sobre o tema que nós iniciamos na semana passada. Sobre a adoração, né? A nossa adoração ela é direcionada ao Eterno Adonai. Em nome do Senhor Yeshua. Eu sei que é difícil para os irmãos nesse tempo conseguirmos entender tão rápido esse assunto. Porque nós aprendemos, né, irmãos, durante muito tempo, que fomos ensinados assim, né, que o nosso Deus, Ele é um, mas se subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na verdade sabemos que não é assim, né? Ele é um e Ele é um. Não é dividido em Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós aprendemos que a oração é feita no nome do Senhor Yeshua ao Pai, que é o Eterno Adonai. O louvor que nós damos, a adoração, é no nome do Senhor Yeshua, direcionado ao Pai, Eterno Adonai. Quem aqui no nosso meio já não sentiu a confusão de você orar, não saber se você falava com o Pai, se você falava com o Espírito Santo, ou se você falava com o Senhor Yeshua? Quem já passou por isso? E às vezes nós não sabemos. Eu não sei se eu oro para o Senhor Yeshua, se ele vai ficar feliz, se ele vai ficar triste, se eu oro para o Pai, Esqueço o Espírito Santo. Como é que é isso tudo, né? Então, por isso, irmão, eu quero primeiro trazer para os irmãos o caminho. O Senhor Yeshua disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para você chegar aqui na igreja, você precisou vir pela Betelstrasse. A Strasse não é a igreja. É o caminho que te traz a igreja. O Senhor Yeshua não é Deus. Ele é o caminho que te leva ao Pai.
Papa bringen. Então, quando nós oramos, como é que nós temos que orar? Das heißt, wenn wir beten, wie sollen wir beten? O Senhor Yeshua ensinou em Lucas 11. Der Herr Yeshua bringt uns bei em Lucas 11. Lucas 11. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Sagt, Vater uns im Himmel ist. E depois o Senhor Yeshua disse: Tudo que vós pedirdes ao meu Pai. Und nachher Jesus Yeshua sagt, alles was du beten zu meinem Vater, Em meu nome, in meinem Namen, isso será feito. werde euch geschehen. Então, como é que eu tenho que orar? Sempre ao Pai em nome do Senhor Yeshua. Das heißt, ich muss immer zu unserer Papa, zu unserer Vater beten, aber in dem Namen Jesus Yeshua. Então, nós vamos olhar, irmãos, o que o Senhor Yeshua, a Bíblia, irmãos, as Escrituras, Das Wort sagt zu uns, die Schrift, ela tem ali os segredos que são revelados ao que o busca. das sind manche Geheimnis, aber das werden diejenigen sehen, diejenigen wieder suchen. Se você busca o Senhor, Ele vai se revelar para você. Wenn du den Herrn suchst, wird es zu dir vereinbaren. Vamos ler João, capítulo 3, verso 14. Evangelho de João, Johannes 3, 14. 14. Amém. Aleluia. Não quero tomar muito tempo. Ich möchte nicht so viel Zeit nehmen. Eu vou procurar todo o Shabat, trazer para os irmãos aqui um pequeno ensinamento. Ich versuche jeden Schabbat zu euch bringen ein paar Dinge. Porque nós estamos como crianças. Weil wir sind wie ein Kind. E a criança, o apóstolo Shaul disse, né? Eis que com leite eu vos criei. Und der Apostel Saul sagt, ich habe euch mit Milch gegeben. Por quê? Porque a criança, ela depois que nasce, do ventre da mãe dela, você não pode logo dar para ela um mocotó, uma dobrada para ela comer, senão ela vai morrer. Weil wenn die Kinder geboren, darfst du nicht keine Speeressen geben, sonst sterben die. Primeiro você tem que dar o leitinho. Du musst erstmal Milch geben. E até quando a criança nasce, de acordo com os médicos, o que sai diretamente do peito da mãe não é nem leite, ainda é o colostrozinho que ele bebe. Also die erste, das Kinder nimmt, ist sogar noch nicht die Milch. Es ist die Flüssigkeit in Form. Então o apóstolo com todo amor está ensinando vocês devagarzinho os princípios para ninguém morrer de tanta comida. Deswegen, ich werde euch langsam beibringen, damit wir nicht tot werden von vieler Ernährung. Então já está aprendido hoje que a nossa oração é a Deus em nome do Senhor Yeshua. Amém? Deswegen heute wurde schon beigebracht, unsere Gebete ist von Jesus Yeshua. A nossa oração é a Deus em nome do Senhor Yeshua. Amém? Unser Gebet ist zu Gott durch den Herrn Jesus Yeshua. Tudo que precisarmos pedir, pedimos ao Pai em nome do Senhor. Alles, was wir beten, wir müssen den Vater beten durch den Herrn Jesus Yeshua. Agora, como é que começou essa troca em que nós colocamos o Senhor Yeshua no trono, adorando Ele, e esquecemos de adorar o nosso Deus? Foi o que o Senhor Yeshua disse que aconteceria, né? Und wie ist das passiert, dass wir angefangen haben, zu Jesus Yeshua zu beten und haben Gott vergessen? Foi o que o Senhor Yeshua disse, vamos ler. Das hat Jesus Yeshua selber gesagt. A irmã pode ler em Deutsch. Und gleich fielen Mose in der Wüste der Schlacht, erhört, also musste der Sohn des Menschen erhört werden. Auch dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben. É só o 14, né? Não leu mais, não tem problema. Tá? Olha o verso 14, o que diz aqui. Vou ler para os irmãos agora em português, tá? Do mesmo modo que Moisés, levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele confia possa ter a vida eterna. Agora vamos entender. Qual é a história que a Bíblia está dizendo aqui? Welche Geschichte erzählt die Bibel hier? João está dizendo a famosa história, o Senhor Yeshua está dizendo a história que aconteceu com o povo lá no deserto.
Johannes erzählt hier die Geschichte, die damals passiert habe in der Wüste. A Bíblia diz que o povo de Israel murmurou contra Deus. Die Bibel sagt, das Volk von Israel hatte über Jesus geklagt E contra Moisés, o seu ungido. und gegen Mose die Gesalbe wurde. E aí o que aconteceu? Deus enviou serpentes venenosas Und dann hat der Herr Schlange geschickt, que vieram contra o povo. die gekommen sind gegen diese Volk. E quando o povo era picado por essas serpentes, Und als diese Leute gebissen wurden von dieser Schlange, logo morria. die sind direkt gestorben. Então o que aconteceu? Und dann was ist passiert? Moisés, como homem de Deus, intercedeu pelo povo. Mose, wie eine Diener von dem Herr, hat für dieses Volk gebetet. E aí o Espírito do Eterno deu a ele uma direção. Und dann der Geist, also von Jesus, von ewiger Gott, hat ihm eine Richtung gegeben. Falou para ele para que ele fizesse uma serpente de bronze. Gesagt zu ihm, er sollte eine Schlange machen von 7, kann man sagen. E colocasse ela no mastro, né? Und sollte die machen. Vamos ler então. Wir werden Fica lesen. mais fácil. Ganz genau, exatamente. Números capítulo 21. Uh, 4. Mose 21. Verso, lesen, weil es ist einfach. do verso 4 ao 9. 4 bis 9. Amém? Glória a Deus. Irmão. Und sie brachen von Berg Horn den Weg zum Schiffmeer und der Land Edom zum Umgehen, und die Seele der Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redet mit Gott und wieder Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn das ist kein Brot und kein Wasser, und unsere Seelen erkältet von diesen losen Speisen. 6. Até o 9. Da sagte Jehova: Feurigen schlagen und das Volk, und sie bissen das Volk, und es stehen viele Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sprach: Wir haben gesündigt, dass wir wieder Jehova und wieder dich geredet haben. Flehen zu Jehova, dass die Schlange von uns wegnehme. Und Mose flehte für die Folgen. Und Jehova sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange und tun sie auf den Stangen. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose macht eine Schlange von Erzen und tat sie auf den Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hat, und er schaut auf zu der erhebenden Schlange, so bleibt er am Leben. Amém. Agora eu vou ler aqui em português, amém? Amém. A Dona Rosa tem a mesma Bíblia aqui, eu não tenho? Sim. Está usando a judaica? Então faça a leitura, amém? Uma lê em alemão, outra lê em Amém. português. Einer liest auf Deutsch, andere liest auf Portugiesisch. Do 4 ao 9. Em seguida, eles partiram do Monte Hor pela estrada que segue em direção ao Mar de Sul, a fim de circundar a terra de Edom. Mas o povo ficou irritado por causa do desvio. O povo falou contra Deus e contra Moshe: Porque tu nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há alimento de verdade, não há água, e estamos cansados dessas coisas miseráveis que comemos.
Em resposta, Adonai enviou serpentes venenosas no meio do povo. Elas romperam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo aproximou-se de Moshe e disse: pecamos, falando mal de Adonai e de você. Ore a Adonai para que ele nos livre dessas serpentes. Moshe orou pelo povo e Adonai respondeu a Moshe: faça uma serpente venenosa e coloque sobre um poste. Quando a pessoa mordida olhar para ela, viverá. Moshe fez uma serpente de bronze e colocou no poste. Colocou no poço. Se uma serpente mordesse alguém, quando essa pessoa olhasse na direção da serpente de bronze, permaneceria viva. O povo de Israel partiu dali até Amém? Então vamos entender o que aconteceu. O Senhor Yeshua disse. Was ist hier passiert? Yeshua sagt, Segura o microfone, aqui dá mais para mim. Amém? Glória a Deus. Aqui todo mundo trabalha. hier jeder arbeitet. Glória a Deus. O Senhor Yeshua disse em João 13:14 Yeshua sagt 11, 13, que ele era, como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. wie Mose das getan haben und diese Schlange in der Wüsten, werde auch erhoben werden. O que aconteceu quando o povo de Israel era picado pelo veneno da serpente? Eles morriam. Also wie wir gelesen haben, als die Volk von Israel gebissen wurde, die sind einfach gestorben. Então o que aconteceu? O povo, então, Moisés intercedeu ao Eterno Und das, was ist passiert, den Folgen hat gebetet, ao favor da salvação do povo. damit die Leute gerettet wird. Então o Espírito do Eterno disse: Moisés, prepara uma serpente de bronze, levanta ela, e o povo olhar para ela vai ser salvo, vai ser curado, né, do veneno. Und dann sprach Gott zu Mose, erheben doch eine Schlange von Erzen, und damit die Leute nicht sterben. O Senhor Yeshua estava dizendo que como ele foi levantado, ele seria a direção que o povo ia olhar, mas a salvação vinha do Eterno. Also die sagen, wo die diese Blick werfen, aber die Rettung kommt von Jesus. Mas o Senhor Yeshua, como ele tinha nele os atributos de Deus, como diz Isaías 6:9, Aber wie der Herr Jesus uns beigebracht haben, wie Isaías sagte, Isaías 6:9, 6,9, não vou falar a memória, não, 9:6, desculpa, eu creio. Isaías 9,6. Amém? O apóstolo também é, amém? Entschuldigung, ich mache Aufhebe. 9:6, verso 6. Amém? Bota em Deutsch para a irmã ler em Deutsch, depois a nossa irmã Rosa lê em português. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede führte. Amém. Amém? Só o 6. 9:6. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. O domínio repousará sobre os seus ombros, e ele será dado um nome pelo Yoetz El-Gebal, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, de modo que estenda o domínio e perpetue a paz do trono do reino de Davi. Amém. Então veja, esses são os atributos do Eterno que estavam em Yeshua. Das ist, was der Herr uns beigebracht hat, den Namen Yeshua. E o Senhor Yeshua, ele tinha a visão, ele tinha a revelação das coisas que viriam. Und der Herr Yeshua, hat die Vision
gehabt, was die Sachen noch kommen werden. E ele sabia que mesmo ele sendo levantado na cruz como indicação da salvação através de Deus, Wusste auch, dass so gekommen ist, vor dem Kreuz zu schauen, damit die Rettung kommen. o povo iria fazer confusão, iria fazer do Senhor Yeshua objeto de adoração em vez do Pai. Die Folgen werden sowieso eine Mischung machen, eine Durcheinander machen, damit der andere gelobt werden. Né? E foi isso que aconteceu Und so ist passiert lá no deserto. in der Wüste. Depois que o povo de Israel foi curado Nach dem Volk Israel geheilt wurde, da picada da serpente através de olhar para ela, durch diese, was wir gerade gebeten haben, eles começaram a adorar a serpente. die Volk hat angefangen zu beten, die Schlange, Como se a serpente de bronze estava dando para eles a salvação. ob diese Schlange ihm die Rettung gegeben hat. Esquecendo que a cura veio do eterno Deus. Und ich habe vergessen, dass die Heilung gekommen ist durch den ewigen Gott. E é o que nós fazemos hoje. Und das ist, was wir heute machen. Aprendemos a adorar a cruz, Wir lernen den Kreuz zu beten, aprendemos a adorar o Senhor Yeshua, wir lernen zu beten den Herr Jesus, em vez de adorar o Deus Todo-Poderoso. bevor wir beten den Herr, den ewigen Gott, also den mächtigen E o Gott. que aconteceu então, irmão Tiago, nesse tempo? Was ist dann passiert in dieser Zeit? Quando o povo levantou os altares e começou a adorar outros deuses e adorar ainda a serpente de bronze, Als die Folgen dieser Gottserei gemacht haben, und diese Statue, aí o Espírito do Senhor levantou o rei Ezequias. der Herr Jesus hatte dieser Mann festgenommen und gesagt, kommst du raus, damit du für mich arbeiten. Levantou o rei Ezequias Diese Königin, para quebrar todos os altares damit die alles, was die gemacht haben, also diese Gottlosen, alles kaputt machen. e também destruir a serpente de bronze. Und auch diese Schlange, dass der Mose gemacht hat, dass diese auch kaputt ging. Segunda Reis 2. Königin, 18, verso 4. Amém? Malachim, né? Segunda Malachim 18, 4. Amém? 18, verso 4. Isso é muito interessante, irmão. das ist sehr interessant. O Senhor Yeshua nunca disse nada. Estamos filmando aqui. É bom para as pessoas depois contar. Conhece o conhecimento. Né? O conhecimento. Glória a Deus. Also 2. Königin 18, verso 4. 18, Vers 4. Amém? Glória a Deus. Pode ler mais alto. Tate die Höhe hinweg und zerschlugen die Säulen und holten die Anstellen aus und zertrümmerten die Ehen, Schlangen werden Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenen Tagen hatte die Kinder Israel ihre geruht und man nannte sie Neuzustand. Amém? Amém. Por favor, em português. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, derrubou os azeres, quebrou em pedaços a serpente de bronze, que Moshe tinha feito, porque naqueles dias o povo de Israel estava fazendo ofertas a ela, a quem chamavam Netsutan. Veja bem. O Senhor Yeshua, ele conhecia essa palavra muito profundo. Also schau mal, der Herr Yeshua erkannte dieses Wort sehr tief, Porque ele era um judeu. Os judeus conhecem muito bem essa história. weil er war ein Jude und er kennt ganz genau diese Geschichte. Por isso que ele disse, né? Assim como Moshe levantou a serpente, seu público sabia o ciclo completo.
Foi qual? Então o Senhor Yeshua, ele disse isso, ele disse que como a serpente foi levantada, ele também seria. E Denn como, Yeshua sagte, wie die Schlange erhoben wurde, vor dieser Volk zu heilen, Mose werde auch erhoben. e como ele foi objeto, a serpente foi objeto de adoração, o Senhor Yeshua hoje também se tornou objeto de adoração. Also wie der Schlange zu einer Bildersäule geworden ist, so ist Jesus auch geworden. Tá? Então, irmãos, hoje o que o Senhor está fazendo? Ele levantou Ezequias para trazer a restauração a Israel. Hat Ezekiel gemacht, damit diese Erneuerung wiederbringt. E hoje Deus está levantando o povo de Deus para voltar para as raízes do ensinamento judaico. Und heute beherrscht auch die Volk von Gott, damit wir von dieser Anfang, damit wiederkommen, bewusst von Israel. Para nós voltarmos à restauração, para que o Senhor venha. Damit wir wieder erneuern, damit Jesus wiederkommt. Amém? Então, irmãos, irmão Tiago, mas como é que é isso? O Senhor Yeshua já tinha previsto que nós cometeríamos este erro. Dann sagst du, ja, Bruder Tiago, der Herr Jesus wusste schon, dass wir diese Fehler machen. Mas o poder do Senhor Yeshua está na sua igreja, trazendo a sua igreja a restauração e a olhar ao Pai como eterno. Amém? Die Macht von Herr Jesus erschaust zu seinem Volk, damit das erneuert werden. Os irmãos entenderam? Ficou esclarecido? Ah? Habt ihr verstanden? Ist das deutlich jetzt? Por isso, irmão, que quando o Senhor Yeshua perguntou a Pedro e aos seus discípulos, perguntou assim: quem os homens dizem que eu sou? Deswegen, als Jesus fragte zu seinen Jungs, die Frage, was sagt die Volk, die Leute, wer ich bin? Disseram, uns dizem que tu és Elias, Sagte, manche sagen, du bist Elias, uns dizem que tu és Jeremias, andere sagen, du bist Jeremias, uns dizem que tu és Moisés. der andere sagt, du bist Mose. Aí ele pergunta ao discípulo, mas vós, quem dizeis que eu sou? Und Jesus fragt sich, und euch, wer sagt ihr, wer ich bin? Aí ficou todo mundo mudo. Und war jeder taub. Aí Pedro chega Und dann kommt Petrus e disse, tu és o filho, und sagt, du bist der Sohn, na verdade tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo, also du bist der Christus, filho do Deus Altíssimo. Sohn von der ewigen Gott. Aí ele pega e diz assim, Pai, eu te louvo, Und dann kommt und sagt, Vater, ich lobe dich. porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendidos Ich lobe dich, weil du hast diese Sachen versteckt von den weisen Leuten e revelaste aos pequenos. und hat die kleinen Leute beigebracht, also gezeigt. Aí que começa a confusão da igreja, presta atenção nisso. Und so hat die Durcheinander in der Gemeinde angefangen. Aí o Senhor Yeshua vira para Pedro Und dann Herr Yeshua dreht sich zu Pedro e diz, und sagte, e digo eu, tu também és Pedro, ich sage auch zu dir, du bist auch der Petrus. e sobre esta pedra Und über dieser Stein, edificarei a minha igreja, ich werde meine Gemeinde festmachen. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Und die Tür von der Feinde werden nicht hochkommen zu dieser Gemeinde. Aí vem duas teorias, né? Não é bem teoria, conceito, né? Teológico, Dann kommen duas vertentes teológicas. dann kommen so zwei Theologie-Erklärungen, wo sie so sagen. A Igreja Católica vê que Pedro era a pedra onde Deus edificou a sua igreja. Also die katholische Kirche sagt Pedro, da wo seine Gemeinde gebaut. A igreja evangélica vê que o Senhor Yeshua é a pedra aonde edificou a igreja. Die evangelische Gemeinde sehen, Jesus ist dieser Stein, wo die Gemeinde festgebunden wurde. Mas o Senhor Yeshua disse que a pedra era a revelação de quem Ele é. Aber der Herr Jesus sagt, dieser Stein ist einfach die Offenbarung, wer er ist. Ele
disse: Pai, eu te dou graça porque escondeu dos sábios entendido e revelou aos pequeninos. Der Herr Jeschua sagt, Herr, ich gebe dir die Ehre, weil du hast Verstecken von den weisen Leuten bestimmt und hast vereinbaren die kleinen, die mütigen Leute. E sobre esta pedra, a revelação do Pai ao seu povo, a igreja do Senhor Yeshua foi edificada. Und über diese kleine, demütige Menschen, die Gemeinde von Jesus, von Jehovah, wurde groß gemacht. Então, se você não tiver a revelação do Pai, você não vai entender nada. Das heißt, wenn du die Offenbarung von Herrn Jesus Jeschua, wenn du das nicht hast, du wirst nichts verstehen. Vai fazer a confusão de tudo. Pai é o Filho, o Filho é o Pai é o Espírito Santo, aquela confusão toda. Es werde sehr kompliziert sein zu verstehen. Vater ist Gott, Vater ist der Heilige Geist. Es werde sehr durcheinander sein. Mas quando tu recebe a revelação, como os discípulos receberam, Aber wenn du die Offenbarung wie die Jungs bekommen haben, fica fácil de entender. es werde einfach zu verstehen. Adonai é o único Deus. Adonai ist der ewige Gott. O Senhor Yeshua é o seu Messias. Der Jeschua ist seine Lehre. E o Ruach HaKodesh é a força de Deus, o Pai atuando na sua igreja. Aleluia. Né? Então vamos lá, volta lá. O Eterno é o Pai. Der Ewige ist unser Vater. O Senhor Yeshua é o Messias. Der Herr Jeschua ist der Messias. E o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, é o próprio Deus atuando na sua igreja. Und das ist der Nächste ist der Heilige Geist, die in seiner Gemeinde arbeitet. Aí quando nós começamos a entender uma receita como ela é, Und dann, wenn wir verstehen, dieser Rezept, wie sie ist, começamos a entender como é que o sabor é bom. und dann verstehen wir, wie der Geschmack lecker ist. Lá em Portugal existe o famoso pastel de natas. Da in Portugal ist der bekannte Pastel de Nata. Em alguns lugares é conhecido como pastel de Belém. Só numa padaria, lá em Belém, e em Portugal é que se faz esse pastelzinho. Und das gibt es auch in einer Bäckerei, und das heißt Pastel von Belém. Und dann wird nur in dieser besonderen Bäckerei gemacht, dieser Pastel von Belém. Todas as outras padarias tentam fazer igual, mas não fica igual. Alle anderen Bäckereien versuchen gleich zu machen, aber bleibt nicht gleich wie diese Bäckerei von Belém. Porque eu acho que é desde 1939 que eles têm a receita. Ich glaube, die haben das seit 1939. E é o que existe hoje aí, irmãos. Und das ist, was heute passiert. Existe a imitação do que é o que o Eterno deu para o seu povo. Es gibt eine Nachmache, wie der Herr Jeschua ist. Pode parecer igual, Es sieht gleich aus, pode ter o cheiro quase igual, es riecht vielleicht gleich, pode ter o sabor quase igual, vielleicht hat der fast der gleiche Geschmack, mas a receita quem tem é o povo de Israel. aber die Rezept ist der Volk von Israel. Quem sabe o gosto que vem, a forma que vem, a textura que vem, é o povo para quem o Eterno entregou a receita. Wer weiß, wie das ist, der Geschmack, die Struktur, der Geschmack, wie das die Form ist der Herr Jeschua die Rezept gegeben hat. Das ist der Volk Israel. Graças ao Eterno que o Senhor tem trazido a sua igreja a voltar para a receita verdadeira. Gott, danke der Ewige, der Herr bringt uns langsam vorbei, damit wir zu dieser Rezept wiederkommen. Amém? Amen? Então vamos adorar o Eterno de Israel. Dann komm, lass uns den Herr loben.